Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso webinário, o webinário do professor Hélio de Andrade. E na videoaula de hoje, na palestra de hoje, o tema é: alugar é sempre pior que financiar? Né? Essa é uma pergunta, nós vamos tentar responder a essa pergunta em específico, tá ok? Não será dada aqui uma opinião se é melhor alugar do que financiar ou vice-versa. A questão é: será que alugar é sempre pior? Né? E essa pergunta surge à medida que nós ouvimos muitas vezes por aí pessoas falando o seguinte: pessoal, financie. Ah, mas eu não tenho dinheiro, é apertado. Não, faz uma forcinha e financia, porque pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Quando você paga aluguel, você está pagando o que é dos outros. Pelo menos se você financiar, você está pagando algo que é seu. Esse é um paradigma, talvez ainda dominante aqui no Brasil, e nós vamos tentar compreender até a que ponto isso pode ser aplicado ou não, como que eu faço uma análise simples para entender se vale a pena ou não financiar alugar, quais são os riscos dessas decisões e como melhorar o conhecimento sobre esse fato para decidir com maior consciência, para decidir melhor, tá ok? Então essa é o preâmbulo aí, é o início da nossa aula. A pergunta surge desse paradigma das pessoas acharem que alugar é jogar dinheiro fora, é dar dinheiro para o que é dos outros, e financiar é melhor porque você está comprando uma coisa que é sua, tá ok? Mas antes de a gente começar a falar aí com a planilhinha de Excel, hoje a gente tem planilha de Excel para fazer esse trabalho nosso, vamos rapidamente, que não é o objetivo dessa aula, mas falar o que eu devo levar em consideração quando eu for tomar essa decisão de comprar ou alugar um imóvel, tá ok? Quando eu for decidir aonde eu vou morar, por exemplo, tá ok? Então, nós temos desejos, tá? A gente, por anos, cultiva alguns sonhos. Eu quero ter uma casa com churrasqueira, eu quero ter uma casa com piscina, eu quero ter um quarto só para mim, alguma coisa desse tipo. E nós temos também as nossas preferências, tá? Eu prefiro apartamento, ou eu prefiro casa, tá ok? Óbvio que esses nossos desejos, essas nossas preferências, tem que ter um peso na tomada de decisão quando eu vou escolher, né, financiar ou morar de aluguel, ou sair da casa dos pais ou não, tá ok? Mas não é só isso que deve ser levado em consideração. Muitas pessoas só levam os desejos, as preferências e acabam metendo os pés pelas mãos. Outra questão que a gente pode levar em consideração, por exemplo, a idade. Pessoas mais jovens talvez possam esperar um pouco mais para juntar um dinheiro para dar de entrada para um imóvel, talvez até um pouco melhor, tá ok? Elas têm o tempo a seu favor, por exemplo. E a situação atual, o que eu estou falando de situação atual? Há muitas coisas. Por exemplo, estabilidade ou não no emprego. Você tem uma segurança aí mínima que terá renda para conseguir cumprir com o pagamento das parcelas ou com o pagamento desses aluguéis daqui para frente? Até quantos anos? Você tem um fundo de emergência para caso você fique desempregado, não, além de ficar desempregado, perder também a casa que você está financiando ou o lugar onde você está morando, ser despejado do aluguel? Até mais na questão de filhos, né? Se eu tenho filhos, depende da idade dos filhos também. Às vezes os filhos já estão indo para a faculdade, a gente vai ter que até pensar em uma casa menor, porque só vai ficar o casal. Ou muitas vezes os filhos são crianças, quer ter um lugar até para eles brincarem, ou talvez um condomínio, para eles andarem de bicicleta no condomínio. Veja que aí não tem questão de preferência, tem questão de situação atual, tá ok? Temos também o valor do imóvel, né? Será que a gente acha que o valor do imóvel vai subir? Eu aposto que o valor do imóvel vai cair. E isso depende, de maneira ou de outra, da economia. Porque aumentos ou diminuições na inflação ou taxa de juros influenciam a nossa capacidade de pagamento, influenciam os investimentos, o custo de oportunidade do dinheiro.
Tá ok? Influencia o valor do aluguel, influencia o valor das parcelas, dado que as parcelas são corrigidas muitas vezes aí pela TR, ou se for na planta por algum índice de inflação como o INCC, ou até o valor da taxa de juros que está sendo cobrada daquele financiamento vai influenciar no valor das parcelas. Tá ok? Então tem que levar em consideração também o atual momento para avaliar quais são os riscos de se comprar ou não um imóvel. Tá ok? E por fim, os riscos financeiros. Tá ok? E a hora que nós vamos, o que nós vamos fazer aqui, nesse webinário, nessa palestra, é analisar esses riscos financeiros de uma certa forma. Não todos, tá ok? Mas um pouco de risco financeiro a gente vai conseguir compreender, mas principalmente a gente vai ver outras possibilidades. O que é essas outras possibilidades? Conforme eu falei no início dessa palestra, muitas pessoas acham que aluguel é jogar dinheiro fora. E à medida que a gente analisa de uma maneira financeira, mais madura, técnica, tá ok? A gente amplia os nossos horizontes para tomarmos melhores decisões, dado o nosso contexto. Veja que eu não estou falando aqui que é melhor... eu vou terminar essa palestra, essa videoaula, falando assim, nossa, é melhor alugar, não, é melhor financiar. Não, não, não. O que eu estou querendo aqui é dar informações, é te dar munição para que você consiga identificar seus desejos, preferências, ver a sua idade, sua situação atual, qual o valor do imóvel dá ou não para comprar, o que você acha da economia, quais são os riscos financeiros, e te dar outras possibilidades para você melhorar a sua tomada de decisão. Tá ok? Esse é o objetivo da aula de hoje. E o mais, talvez até o mais importante que eu tenha que alertá-los antes de começar a falar sobre o tema que nós vamos tratar, é sobre emoção e razão. Tá ok? O tema imóveis, né? Qualquer coisa que eu for falar sobre imóveis, né? Uma palestra que se fale sobre comprar, financiar, qualquer coisa, nós temos uma intersecção muito grande, uma confusão até talvez muito grande entre emoção e razão. Tá ok? O que é emoção? As pessoas ouvem, às vezes, os avós falarem uma coisa, os pais falarem outra coisa, daí vem um professor, que elas mal conhecem às vezes, e fala algumas coisas que vão contra aquilo que ela sempre ouviu falar. E a pessoa se fecha, agindo por pura emoção, ela se fecha e não dá ouvidos a essas outras possibilidades. Tá? Então, o que eu gostaria de pedir com bastante humildade para você, que está aí me ouvindo, que reservou um tempo seu para ouvir essa palestra, é que, obviamente, a emoção sempre vai tentar nos desviar um pouco o nosso foco. Mas é importante que vocês atentem ao fato de que eu vou focar aqui em critérios estritamente técnicos. Tá ok? Veja, eu acabei de mostrar no slide anterior. Não é apenas esse critério que eu vou falar aqui agora que deve ser levado em consideração na hora de tomar uma decisão financeira. A gente tem várias coisas que eu tenho que colocar na balança. Porém, é importante que esses critérios técnicos estejam dentro da análise, para que a gente não meta os pés pelas mãos, para que a gente não faça algumas barbaridades que estão ocorrendo por aí, de fazer financiamentos que vão além das possibilidades, de imóveis que mal conhecem, achando que tudo valoriza, e depois não conseguir talvez pagar as parcelas, financia junto com o namorado, com o noivo, ou recém-casado, depois larga no meio do caminho e não consegue mais quitar porque os dois não têm mais os mesmos objetivos em comum. Tem 1 milhão de coisas aí que são imprescindíveis de analisar. E uma coisa eu já posso falar para vocês, com toda a experiência que eu tenho nesse mundo de finanças. Qualquer coisa que a gente faça no longuíssimo prazo, que são financiamentos, por exemplo, possuem altíssimos riscos. Tá ok?
Podem aí vocês ouvirem falar, não, imóvel não tem problema, principalmente do corretor do imóvel, né? Você vai ouvir falar, não, imóvel é investimento seguro e tal. Cuidado, entenda, compreenda os riscos. Nós não vamos tratar exatamente de quais são os riscos dos financiamentos, mas entendam que saibam que tem risco. Tentem colocar um pouco de razão nessa análise para conseguir ter frutos, para tomar uma decisão consciente, que não tenha muitas surpresas lá na frente, tá ok? Então, esse é o pedido para você que está assistindo, que não confunda muito emoção e razão. Essa aula é estritamente técnica e a gente vai falar de números aqui, e são coisas até difíceis de... A gente vai usar uns modelinhos e não tem muito o refutar, tá ok? Assim, há um modelo, e esse modelo ele pode ser utilizado para tirar diversas interpretações. É esse exercício que eu quero mostrar para vocês, tá ok? Então é o seguinte, para a gente começar uma simulação que eu preparei especialmente para você que está me assistindo aqui nessa série de webinários, eu peguei, a gente era no dia 31/7/2014, eu peguei os dados da Caixa Econômica Federal, tá ok? Então a primeira questão, esses dados que eu peguei aqui, quando vocês forem fazer uma simulação no próprio site da Caixa, você vai ver que tem um monte de coisas que você precisa escolher. Se você tem relacionamento ou não com a Caixa, se você tem fundo de garantia ou não, qual a sua idade e tal. Tem várias questões, se você já tem outro imóvel financiado ou não. Tem várias coisas que você precisa, várias particularidades que nós não vamos nos ater nessa videoaula. O que a gente precisa entender é como analisar. Tá? Como tirar conclusões financeiras, como ter um olhar mais técnico, mais científico sobre as tomadas de decisão para abrir a nossa mente. Então não vamos aqui nos ater se é imóvel usado, é imóvel novo, tem milhares de particularidades que é impossível a gente falar em um vídeo só. Veja que aqui a gente vai criar um modelinho bastante genérico que serve como porta de entrada para as diversas situações. Se você tiver essa base, você vai conseguir lidar com outras situações que porventura sejam diferentes dessas que eu estou mostrando aqui. Então eu fiz um modelinho aqui, em que eu estou fazendo eu simulei o financiamento de um imóvel de R$200 mil pelo prazo de 20 anos, aqui 240 meses, e o próprio site da Caixa me diz que o máximo que eu posso financiar é 70%. Aí o que eu fiz? Eu simulei esse financiamento e automaticamente ele me deu que o valor da entrada que eu tenho que dar não é os 30% e tal, mas não importa. O valor da entrada que eu tenho que dar é 68 mil e o valor de financiamento de 130, o restante, tá? Eu dou à vista hoje 68 mil e pago o restante financiado em 20 anos. E aqui eu coloquei, geralmente você tem a possibilidade de escolher entre a tabela Price e saque. Eu coloquei a tabela Price porque ela é muito mais fácil da gente fazer o modelinho que eu vou mostrar para vocês. Mas com pouquíssimas modificações aí, em termos de conclusões que nós vamos chegar, a tabela Price e a saque a gente chega quase que na mesma conclusão entre o assunto nosso de hoje, que é alugar ou financiar o imóvel. Alugar é sempre pior que financiar, tá ok? Essa é a ideia. Eu coloquei a tabela Price, porque depois fica mais fácil a gente entender todo o restante do nosso modelo. Porque a tabela Price ela tem parcelas que são constantes ao longo do tempo. Né? Elas são corrigidas e tal, pela TR ou por algum índice inflacionário, nesse caso aqui pela TR, mas a gente considera por enquanto que elas vão ser constantes ao longo do tempo. Tá ok, pessoal? Pois bem. O que mais a gente está vendo aqui é que nessas condições, o valor da primeira prestação fica aí entre cerca de R$ 1.200 e o valor da última prestação cerca de R$ 1.162. O que acontece aqui é que o valor, se não me engano, do seguro vai caindo ao longo do tempo, então as parcelas também vão caindo, mesmo sendo tabela Price e os pagamentos serem constantes. No final das contas, o que a gente vai considerar na nossa planilhinha do Excel?
que a entrada é de 68 mil e pouco, o valor de financiamento 131.800, e que o valor das prestações fica em torno aí de 1.180. Eu peguei uma média, tá ok? Vocês vão ver que, para efeito, a gente vai ter que fazer tantas outras suposições que isso não vai ser isso que vai estragar a nossa análise, tá ok? Então, com base nesses dados pegos direto da Caixa Econômica Federal, a gente vai para a nossa planilha em Excel, tá ok? Nessa nossa planilhinha Excel, eu coloquei os dados que a gente tinha no slide anterior. Então, temos o imóvel num valor total de 200 mil, eu vou dar de entrada 68 mil, vou financiar 131 mil durante 20 anos, que dão 240 meses, e a gente viu que o valor das parcelas do financiamento, calculados pela própria Caixa, tá? Ficaram em torno aí de R$ 1.180 por mês. Perfeito? Então, esses são os dados do nosso problema. E, para também efeito de simplificação, vamos dizer que eu tenha esse valor à vista, não no fundo de garantia, tá? Que complica um pouquinho a nossa análise. A gente ia ter que colocar mais elementos de algo que já vai ser complicado para quem não tem muita intimidade com a matemática financeira. Então, vamos só supor aqui que eu tenha, tá? Nem está no fundo de garantia. No fundo de garantia, eu tenho esses 68.124 para dar hoje de entrada. E a minha decisão é: alugo ou financio? Lembra que é essa a nossa pergunta da aula de hoje. Alugo ou financio? Será que alugar é um mau negócio? Outra simplificação que a gente precisa fazer aqui para efeito de modelinho, tá? Economista precisa fazer sempre tirar as arestas que complicariam um pouco a solução, porque a nossa análise é pura e estritamente financeira. Lembra que a gente tem outras nossas preferências, nossa idade e tal. Tem outras coisas que a gente vai ter que levar em consideração. O que eu quero mostrar aqui é que financeiramente pode ser que aluguel não seja tão ruim assim. Não é jogar dinheiro fora, não é dar dinheiro para uma coisa que não é sua. Então, e aqui a gente, vamos imaginar que temos a opção de comprar, eu tenho, por exemplo, 2 imóveis similares, um eu posso financiar, outro eu posso alugar. A gente está tirando o problema das preferências, mas essa casa é melhor do que essa casa é melhor localizada, está mais perto do meu trabalho ou não, tá ok? Vamos esquecer esses problemas e vamos só pensar que existissem 2 imóveis, os 2 iguaizinhos, no mesmo preço, e eu quero financiar ou alugar. Tá ok? Perfeito? Então vamos lá, vamos para a próxima linha aqui. A próxima linha trata sobre taxa de juros dos investimentos. O que isso quer dizer, pessoal? Por que isso vai entrar na nossa análise? É porque é o seguinte, quando eu alugar, se eu optar por alugar um imóvel, geralmente o valor do aluguel vai ser menor do que o valor da parcela daquele financiamento. Tá ok? E isso vai fazer com que eu possa pegar essa sobra e investir em algum investimento disponível no mercado. Então, essa é a taxa real de juros de um investimento. O que é taxa real? Eu até falei em uma das aulas dessa série de palestras, falando um pouquinho sobre essa questão da inflação. Quando eu falo em taxa real, eu estou tirando o efeito da inflação. Isso significa que eu espero, é um modelo, hein, pessoal? Ninguém sabe quanto eu vou conseguir nos próximos 20 anos de rentabilidade. Mas da onde que eu tirei esse 0,45? Que número mágico é esse? Acima da inflação, pessoal. É o seguinte, hoje, em tesouro, títulos do governo, tesouro direto, é possível que você compre títulos do governo, aí, né, hoje, dia 31/7/2014, próximo a 6% acima da inflação. Tá? Algo muito melhor do que caderneta de poupança, que nos dias de hoje está dando aí próximo da inflação. Então, o que eu fiz, a grosso modo? Peguei esses 6% que dá acima da inflação, tirei um pouquinho, que poderia ser o imposto, a hora que eu for resgatar esse dinheiro do Tesouro Direto,
e coloquei esse valor anual, esses 5%, 5, alguma coisa por cento, em termos mensais, que nem é dividir por 12, tá? É elevar 1/12, mas isso é uma questão de matemática financeira. Mas o que importa aqui é assim, nessa simulação, nessa minha suposição, eu estou conseguindo ganhar 0,45% ao mês. E veja, eu posso mudar isso aqui para 0,3, eu posso mudar isso aqui para 0,1, tá ok? Não, o modelo ele permite que eu faça qualquer tipo de simulação, mas para começar, vamos aí num 0,45% ao mês de ganho líquido, tá? E não só líquido, descontado a inflação. Isso vai ser muito, muito, muito importante para a nossa análise, tá? E a gente vai, o meu trabalho aqui nessa videoaula é lhe explicar exatamente o porquê disso, tá ok? Por que eu tenho, que é interessante que eu utilize o ganho acima da inflação, tá ok? Então, continuando aqui com a explicação, o próximo passo significa o valor que eu posso pagar de uma casa que tem um aluguel de 200 mil reais, tá ok? Existe aí um valor, uma média, digamos aí, uma média histórica, de que o valor dos aluguéis giram em torno de 0,5% do valor do imóvel, tá ok? É isso, então, que a gente está tratando aqui. Eu estou considerando que o valor do aluguel é aí 0,5% do valor do imóvel. Então, se eu tirar 0,5%, desculpa aqui que eu tenho que só fazer aqui, é igual a meio vezes 200, isso, R$1.000, tá ok? Então, só fui dar uma conferir que a formulinha estava errada. Então, 0,5% do valor do imóvel daria um aluguel aí de R$1.000, tá ok? A depender da conjuntura econômica que se está, o valor, se os imóveis subirem muito, a princípio o valor do aluguel fica barato frente ao valor do imóvel. Se em algum momento os imóveis caírem de preço, o valor do aluguel acaba ficando caro frente ao valor do imóvel, e isso faz toda a diferença, tá ok? Só um parênteses aqui, até num livro do Gustavo Cerbasi, ele faz esse tipo de observação. Se não me engano, é no livro do Gustavo Cerbasi, que, por exemplo, se o aluguel está barato, tá ok? O que significa um aluguel barato? A pessoa que tem a casa, que botou alguém como inquilino, recebe uma remuneração, talvez, em alguns momentos, talvez menor que a poupança, em termos líquidos. Então, ela está remunerando mal o seu capital. É óbvio que o valor do imóvel pode subir, mas em termos de remuneração do capital, isso está barato. Então, para quem entra como inquilino e está pagando barato para usar um negócio super caro, muitas vezes isso pode valer a pena. Tá ok? Então, isso é muito importante, a gente é até um valor da gente ficar bastante atento. Qual é o valor do aluguel frente ao valor total do imóvel? Se essa porcentagem for, por exemplo, 0,3, em muitos casos hoje em dia isso ocorre, tá? Pelo menos aqui no apartamento onde eu moro hoje, e a gente vai até falar um pouquinho depois disso, tá dando aí 0,3, tá? A análise ficaria assim, ó, né? 0,35% é o que eu estou pagando. Eu estou pagando isso em termos, o meu apartamento onde eu moro hoje, talvez valha aí uns 200 mil reais chutando, o aluguel também uns 700 reais, e é isso, 0,35% e não meio, tá? Para a realidade aqui da minha cidade, por exemplo, 0,35%, vou até deixar esse número que vai ficar até mais clara e evidente a questão de alugar ou financiar. Eu quero primeiro mostrar os extremos, depois a gente vai mostrar, vocês mesmos podem colocar os dados que são mais coerentes aí com a sua região. Então, pessoal, esse dado aqui é bastante coerente, pelo menos aqui com a minha cidade, tá? Um apartamento aí de 200 mil, você consegue pagar um aluguel aí de 700 reais.
Tá ok? Pois bem, dado isso, o que financeiramente, aí a gente não está falando da parte prática. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu gasto. A gente não pode esconder atrás das finanças pessoais uma fraqueza pessoal, tá? A gente até pode ser que alguém não consiga ter a disciplina de realmente poupar a diferença entre o financiamento e o aluguel. Mas financeiramente isso é uma verdade, né? É possível fazer, tá ok? Então qual que é a ideia? Eu quero que vocês entendam aqui, vão caminhando comigo. O valor das parcelas do financiamento dá R$ 1.180 por mês. Eu consigo pagar de aluguel R$ 700 para morar no mesmo imóvel, tá? Se essa relação, pessoal, for igual, tá? Mas sem mentira, sem forçar a barra. Se essa relação for igual, tudo bem, aí talvez financiar mesmo seja uma opção melhor do que aluguel. Mas em diversas situações, o valor do financiamento vai ser superior ao valor que você paga de aluguel. Tá ok? Disso decorre que, se eu tenho 1.180 para pagar do financiamento, mas decido, por conta própria, morar de aluguel e pagar 700, significa que eu vou ter uma folga do orçamento aí de R$ 480 que eu posso poupar por mês. Tá ok? Então, mais uma vez, mas aí eu gasto dinheiro, daí não adianta nada. Não vamos, mais uma vez eu vou falar, não vamos pegar uma fraqueza nossa para tirar os méritos de uma análise financeira. Perfeito, pessoal? Então, a ideia é guardar R$ 480 ao longo de 240 meses, 20 anos. A qual taxa de juros? A esse 0,45% ao mês. Aqui já começa a entender por que eu preciso usar taxa de juros real e não a taxa de juros nominal. Nominal significa assim, 12% ao ano, né, 11% ao ano. Não, eu preciso descontar a inflação. Então, se eu posso investir aí a 11% ao ano, 12%, e descontar a inflação, eu ganho 5, 6, tá ok? Acima da inflação. Perfeito, pessoal? Então, a hora que eu faço essa conta do R$ 480 ao longo de 20 anos, aplicados mensalmente a uma taxa de 0,45% ao mês de lucro real, quando eu chego nesse resultado aqui, ó, R$ 406 mil, em que tipo de resultado eu estou chegando? Significa que daqui 20 anos, se, né, uma suposição, tem um monte de suposição aqui dentro, se eu conseguir realmente essa rentabilidade de 0,45%, se eu aplicar R$ 480 ao longo de 20 anos, eu consigo poupar, eu vou ter lá na frente o equivalente a R$ 400 mil hoje. Deu para entender por que eu preciso tirar o efeito da inflação? Que quando eu tiro o efeito da inflação, eu consigo ter uma noção, uma clareza de quanto vale aquele meu dinheiro. E o mais importante, se alguém falar assim, nossa, mas eu fiz agora aqui no Excel, fiz na minha calculadora financeira, 480 durante 20 anos, a essa taxa não dá esse valor. Mas, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqueles 68 mil que eu não dei de entrada, porque eu aluguei, perfeito? Eu peguei aqueles 68 mil que eu não dei de entrada, que eu tinha, e investi também a 0,45% ao mês. Ok? Deu para entender, então, a ideia? Eu peguei os 68 mil que eu ia dar de entrada, mas decidi alugar, investir a 0,45% ao mês acima da inflação. E a diferença entre o que eu ia pagar de financiamento com o que eu pago de aluguel hoje, eu estou botando nessa mesma aplicação a 0,45% ao mês. E ao final de 20 anos, nós vamos ter aí próximo a 400 mil em valor de hoje. Tá? O equivalente a 400 mil hoje. Perfeito? Deu para entender essa ideia?
Então vamos continuar. Então o que que acontece? Se após os 20 anos, tá ok? Se após os 20 anos, eu não pego mais essa diferença entre o valor que eu pagaria do financiamento e o valor do aluguel, e deixo esse dinheiro rendendo, no próximo período, sabe quanto 400 mil reais, aqui, 406 mil reais, vai me dar de receita passiva? O que que significa isso? Vai me pagar de juros por mês 0,45% desse valor, que dá R$ 1.800. Então, olha a ideia, sem olhar nos números, tente imaginar isso comigo. Eu tenho a opção entre alugar e entre financiar. Tá ok? Nesse meu modelo, o que que eu fiz? Eu peguei o dinheiro que eu ia dar de entrada no financiamento e investi. Peguei o valor que eu ia pagar da parcela do financiamento, descontei o que eu pago de aluguel e o restante eu apliquei também nessa mesma conta. Tudo para deixar 20 anos rendendo. A hora que passou 20 anos, eu ainda estou morando de aluguel, tá? Ainda estou morando de aluguel, só que lá na frente eu vou receber uma receita passiva, né? Eu vou receber de juros desse meu investimento, algo em torno de R$ 1.800 em dinheiro de hoje. Ah, professor Ellison, mas o valor do aluguel do imóvel também vai subir ao longo do tempo. É por isso que eu estou falando que a minha taxa de juros que eu estou utilizando é acima da inflação. Geralmente os aluguéis, né? Óbvio que pode ter reajuste no valor real do aluguel, ou até diminuição em algum momento. Mas geralmente os aluguéis são indexados a algum índice de inflação, né? Eles corrigem, talvez anualmente. Então, se eu estou calculando a minha taxa de juros descontada a inflação, eu estou equiparando valores de hoje com valores lá da frente. Então, lá na frente eu vou receber mais do que 1.830. Mas como eu estou descontando a inflação, é como se eu recebesse R$ 1.830 hoje. E olha o que isso significa, pessoal. Se lá na frente eu conseguir ter todo esse dinheiro, que é o dinheiro da minha entrada, mais o que eu coloquei de diferença, da diferença do aluguel para a parcela do financiamento, com esse valor de 1.830, eu continuo pagando o meu aluguel daqui 20 anos, né? Que estamos aqui trabalhando em dinheiro de hoje. Lá na frente eu sei lá qual vai ser o valor. Mas como eu estou descontando a inflação, a gente pode comparar esses 1.800 com esses 700. Então, eu consigo, só com os juros do que eu acumulei ao longo de 20 anos, eu consigo pagar o meu aluguel e ainda me sobra dinheiro para gastar com qualquer outra coisa. Tá? Não fico preocupado com a depreciação da casa, se o imóvel vai valorizar, vai desvalorizar. Eu simplesmente consegui acumular um patrimônio que me gera uma renda suficiente para eu pagar o meu aluguel e ainda sobrar dinheiro. Tá? Veja que esse é um modelo em que temos várias suposições aqui que pode levar a uma ou outra conclusão. E como a gente está trabalhando com 20 anos, o horizonte de tempo é muito longo e tem muita incerteza. Quais são as diversas incertezas que esse modelo até consegue capturar? A gente até pode fazer essas simulações aqui, mas quais são as incertezas que a gente não consegue nunca prever? Primeiro, isso até poderia ser interessante, né? Olha, conseguir viver de aluguel e ainda conseguir juntar um patrimônio que paga o meu aluguel e ainda continuo acumulando riquezas, sem nunca ter comprado imóvel. Mas alguém poderia me falar, Ellison, mas o imóvel, por exemplo, daqui 20 anos, pode sair de 200 mil e está 1 milhão, ao invés dos 400 mil que você acumulou. Só que como eu estou trabalhando com taxa de juros real, a gente está descontando a inflação, o importante é que a gente tenha consciência é que o valor do imóvel, para não valer a pena, nesse caso, nesse modelinho, não valer a pena o aluguel, o imóvel em 20 anos tem que dobrar de valor em termos reais. Tá ok? Descontando a inflação. Para alguns que não são tão afeitos a
A matemática financeira pode ser até difícil imaginar essa conta, mas veja que não é muito fácil. Quando você desconta a inflação, as coisas não sobem tanto. Aqui no Brasil a gente tem uma inflação relativamente alta, já foi pior, que a gente perde um pouco a noção do dinheiro. Para a gente estar ganhando o dobro, mas você vê que o poder aquisitivo não está o dobro do que era há um tempo atrás, né? O nosso salário acaba não acompanhando, às vezes, muitas vezes, acima da inflação. Mas eu quero dizer assim, mas em 20 anos e 200 mil vai para 1 milhão. Vai, pode ir, mas em termos nominais. O que nos interessa nessa análise é que o imóvel mais do que dobra de valor em termos reais, acima da inflação. Tá? O que não é uma certeza tão grande quanto se a gente falasse em termos nominais. Em termos reais é uma incógnita. Nem sei se daqui a 20 anos dobra o valor dos imóveis em termos reais, descontados a inflação. Tá ok? Outra coisa que a gente também não sabe é se eu vou conseguir ganhar esse 0,45% ao mês acima da inflação. Eu vou precisar ter conhecimento financeiro, porque se eu colocar na poupança, eu vou ficar próximo aí a zero. Aí não vai adiantar muito acima da inflação. Tá ok? Então eu tenho que ter instrumentos para conseguir ganhar aí pelo menos um 0,3 acima da inflação, para que eu consiga, para que o aluguel nessas condições seja vantajoso frente ao financiamento. Tá ok? Outra coisa, a gente precisa ficar de olho. Se o valor dos imóveis em algum momento se estagnar e o valor dos aluguéis começarem a subir, e isso, por exemplo, aqui passar para 0,5%, e eu aqui tiver uma taxa de juros real de 0,3 e não 0,45 como era no início, isso aqui também se torna ruim. Essa opção não se torna tão boa quanto era no modelo anterior. É importante que eu mostre para vocês que esse modelo ele pode ser analisado de diversos parâmetros, para a gente entender, sabe o que, pessoal? Os riscos dessa decisão. Tá ok? Os riscos. Aqui não é para te dar resposta, é que para você tenha clareza do que cada decisão que você toma na sua vida vai lhe trazer de consequências. E é importante que você esteja preparado, preparada para suportar esses riscos. Tá ok? Nem tratamos aqui dos riscos do financiamento em si. Estou falando dos riscos de tomar uma má decisão entre alugar e financiar. Perfeito? E o mais interessante ainda, essa não deve ser uma análise estanque. É sempre melhor alugar, é sempre melhor financiar. Por quê, pessoal? Porque a gente tem todos aqueles outros elementos que nós falamos anteriormente que podem fazer pesar mais para o financiamento ou mais para um aluguel. Tá? Você pode estar num momento de transição, numa cidade, e que você não sabe se vai querer ficar estabelecido naquela cidade, o valor dos imóveis estão altos, o aluguel está barato. Então você fala assim, transitoriamente eu vou morar de aluguel, porque eu nem sei onde eu vou morar ainda. E eu vou guardando dinheiro para quando eu decidir realmente aonde eu quero morar, onde eu vou me estabelecer, eu tenha dinheiro para pelo menos dar de entrada numa casa e pagar menos juros do meu financiamento. Tá? E o mais importante dessa análise financeira, que não tem nada de absurdo, o mais importante de tudo, que não se pode falar, aqui financeiramente falando, pessoal, que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Eu acabei de mostrar aqui que em determinadas situações, tá? E nós precisamos aí ter clareza disso, que em determinadas situações o aluguel não é jogar dinheiro fora. Pode ser sim a melhor estratégia, a estratégia mais adequada para aquele momento. Porque ela vai permitir que você viva num lugar mais tranquilo, num lugar menor, que não é a sua casa dos sonhos, mas que você vai pagar um valor tão baixo que vai lhe permitir guardar uma sobra de dinheiro para quando você for financiar, você consiga condições melhores daquele financiamento, taxa de juros menores, melhores prazos e tal, e quitar e pagar menos juros. Tá ok? Não é de jogar dinheiro fora. É óbvio, se você paga aluguel e não consegue guardar dinheiro nenhum, não vejo também tantas vantagens. Você vai só aumentar o seu padrão de vida atual, mas não vai conseguir pensar em guardar dinheiro lá para o futuro.
tá ok? Então, respondendo à pergunta que foi feita, que é o título desse webinário. Alugar é sempre pior do que financiar? Resposta, não. Em determinadas condições, alugar pode ser uma ótima estratégia financeira e talvez até de vida. Tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e nós vamos terminando por aqui e até o próximo webinário. Eu queria falar, se alguém ficou até agora me escutando, queria falar um negócio que eu acho super bacana. Tá? Ocorreu esses tempos atrás aí com pessoas conhecidas e eu queria externar essa minha opinião, que eu acho que precisa debater mais sobre isso. Uma pessoa falou assim, Hélice, eu já estou, por exemplo, com 26 anos, 20 e poucos anos, até hoje não consegui acumular nada, não sei o quê, não consigo guardar dinheiro, acho que está na hora de eu começar a ter alguma coisa. Por isso que eu estou pensando em financiar um imóvel. Pessoal, a gente não pode confundir as coisas, tá? Uma coisa é a maneira como você lida com o seu dinheiro. Não vai ser o financiamento do imóvel que vai te salvar disso, tá? Talvez até piore. Aquilo tudo que você vai ficar. Continuar sem dinheiro e fazendo muito menos coisa do que fazia antes, quando você gastava todo o seu dinheiro, em troca de um bem, tá? O sonho da casa própria é sonho até você tê-la. Depois ela vira algo comum, como um carro. A gente tem o sonho de um carro. Você comprou, você não pega amor no carro, né? Pelo menos a princípio, não. Então é o seguinte, assim, vamos separar as coisas. Por que não, ao invés de você fazer um financiamento, nunca guardou dinheiro, aí vai fazer um financiamento para 25 anos. Por que você não utiliza dessa energia que você tem para conseguir começar a melhorar as suas finanças pessoais, a guardar dinheiro, a se habituar a administrar bem as suas finanças? E você vai colher frutos dos 26, 27, 28, até quando morrer. Porque quando você administra bem suas finanças, significa que você está atingindo seus sonhos. Tá ok? Então, não queira remediar um negócio com remédio que não serve para nada. Tratar micose com remédio para dor de barriga, sei lá. Ok? Não é financiando uma casa que você vai tomar jeito. Tá? E emocionalmente isso aí vai ser complicado, porque você vai ficar pagando aquela casa vai ser a sua vida. Lembra? Minha Casa Minha Vida vai virar isso. Como me visto um pouco, não viajo, faço nada e pago a casa. Vamos viajar? Não dá. Minha casa leva metade. Não dá. Entendeu? Isso também não é salutar. Então vamos resolver o problema, que são as finanças pessoais. A hora que você resolver esse problema, aí sim você vai para o segundo ponto de comprar um imóvel que vale várias vezes o seu salário mensal. Não é uma brincadeira. A turma parece que financia. Todo mundo conseguiu. Meu pai conseguiu assim, minha mãe conseguiu assim, meu avô conseguiu assim. Não é uma brincadeira. Principalmente nos dias de hoje, que os imóveis estão caros. Isso tem reflexos, né? Isso tem consequências. A gente precisa estar preparado para elas. Tá ok, pessoal?